E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, Armas, Germes e Aço, os Destinos das Sociedades Humanas, Jared Diamond. O Jared Diamond, ele é professor de Geografia na Universidade da Califórnia. Ele é daquela geração que as pessoas se interessavam por diferentes assuntos, tinham várias formações, então ele é historiador, geógrafo, biólogo, ornitólogo, um monte de coisa. E é engraçado que aqui no início do livro ele fala de uma área de interesse dele que eu nunca tinha ouvido falar, que é biogeografia, né? Achei bastante curioso. E nesse livro aqui ele se propõe a estudar a colonização do mundo, por que ela aconteceu da forma como aconteceu. Por que foram os europeus que colonizaram a América e não, sei lá, os incas, os maias ou os astecas saíram daqui e foram colonizar a Espanha, alguma coisa nesse sentido. O livro aqui é dividido em 4 partes, são 19 capítulos, mais epílogo, pós-fácil e um prólogo aqui no iniciozinho do livro. E aí já no prólogo ele fala a pergunta de Yali, as diferenças regionais no curso da história. E aí ele conta que ele costumava ir à Nova Guiné para fazer alguns estudos lá, coisas de pássaro mesmo, e até coisas de geografia, e ele tinha esse amigo ali, o Yali. O cara, acho que ele tinha algum envolvimento político, alguma coisa assim, e o Yali um dia pergunta para ele por que eles é que foram colonizados e não eles é que foram colonizar os outros, né, para explicar assim, por que a Nova Guiné ali estava sendo tão explorada por outros lugares e não o inverso. E aí o Jared Diamond conta que ele começou a ficar curioso porque ele não sabia responder exatamente essa pergunta do Yali. Ele resolve estudar para descobrir por que as coisas de fato são desse jeito, né? O que justificava ter sido colonizado desse jeito e não de um jeito inverso. E aí a primeira parte aqui, do Éden à Cajamarca, são 3 capítulos. Primeiro é o ponto de partida, o que aconteceu em todos os continentes antes de 11 mil anos antes de Cristo. Capítulo 2, uma experiência natural de história, como a geografia moldou sociedades nas Ilhas Polinésias. Capítulo 3, enfrentamento em Cajamarca, porque o imperador Inca Atahualpa não capturou o rei Carlos I da Espanha. E aí aqui ele começa a falar um pouco sobre a colonização da América. Ele fala ali, né, o ponto de partida, então, onde o ser humano surgiu e por onde ele começou a se disseminar, né? Então ele fala bastante lá da região do Crescente Fértil, que é mais ou menos ali perto do Oriente Médio, pega um pouco de Turquia, Síria, Iraque, Irã, um pouco dessa região, e era uma região que era muito propícia ao desenvolvimento da vida e tudo mais. E aí ele começa a falar como que os seres humanos, eles foram o gênero o Homo sapiens, de forma geral, ele foi se dispersando ao redor do mundo. Já no capítulo 2, uma experiência natural, como a geografia moldou sociedades nas Ilhas Polinésias, daí ele começa a falar lá das Ilhas Polinésias, que é perto da Austrália, né? E aí ele começa a explicar, por exemplo, assim, tinha os antepassados lá, as tribos Moriori, eles se dispersaram por todas essas ilhas, só que numa dessas ilhas eles deram uma origem ao que hoje nós conhecemos como os Maori. Só que depois os próprios Maoris conquistaram os outros Moriores que continuaram nas outras ilhas. E aí ele começa a estudar, porque lá são diversas ilhas, e tentar entender por que uma ilha que conquistou a outra, o que dava uma vantagem para eles. Então ele começa a explorar questões geográficas, né? Então alguns lugares eram mais propícios a agricultura, outros lugares tinham mais minerais, mais metais, para eles conseguirem fazer armas, coisas desse gênero. Ele vai estudando as diferenças dessas ilhas para explicar por que umas delas estavam mais avançadas tecnologicamente, em alguns aspectos, do que outras, por que algumas tinham embarcações, outras não tinham. Ele começa a estudar isso do ponto de vista geográfico, o que a geografia de cada uma daquelas ilhas implicou para ter essas diferenças. E no capítulo 3, o enfrentamento em Cajamarca, que daí ele fala da colonização aqui na América, né? Então ele fala lá do Francisco Pizarro, que foi mandado da Espanha para conquistar os Incas, né, na região do Peru. Cajamarca é uma cidade lá no Peru. E aí ele conta, o Pizarro, ele chegou aqui, ele tinha tipo 167 soldados, cavalaria, coisa assim. E com essa quantidade de soldados, eles conseguiram matar cerca de 40 mil índios, né? Se não me engano, ele diz aqui que o total eram uns 80 mil, mas na cidade onde eles estavam era só 40. Mas aí ele explicando, cara, como que o Francisco Pizarro, com 160, 170 soldados ali, conseguiu abater 40 mil índios, né? E aí ele começa a explicar as diferenças tecnológicas que tinha. Então, os incas, por exemplo, eles não tinham cavalaria, não tinham cavalo domesticado aqui, né? Já na Espanha eles tinham, então eles vieram com o cavalo, e o cavalo ele foi praticamente um tanque de guerra a maior parte do tempo. O cavalo só vai ser aposentado ali na Primeira Guerra Mundial, quando eles precisam ter caminhões para poder carregar muitos soldados. Aí eles acabam aposentando
os cavalos, porque daí eles produzem tanques e outros armamentos de guerra, mas durante a maior parte da história o cavalo era o equivalente do tanque de guerra. Então um soldado de cavalo ele conseguia facilmente abater muitos outros soldados. E aí entra também a questão de que os incas talvez nunca tivessem visto um cavalo, então quando eles viam aquilo eles ficavam surpresos, né, de repente assustados e tal, e não conseguiam reagir. E aí ele conta até que o próprio Francisco Pizarro, eles fizeram uma emboscada, né, para fazer o Atahualpa, que era o imperador, sair lá da cidade, tipo, o centro do império, para ir para uma outra cidade, para que eles conseguissem lutar contra ele nessa outra cidade, né. E aí ele conta, tipo, já na hora de chegar em Cajamarca, os soldados espanhóis ali já estavam meio que posicionados, eles levam um padre lá, porque eles querem catolizar a região e tudo mais, e aí tem uma cena que ele conta, não sei se era nesse capítulo ou em outro, que o padre entrega a Bíblia para o Atahualpa, para o imperador, e o imperador olha assim, dá um tapa na Bíblia, e aí o Pizarro, o padre lá, tipo, fala alguma coisa, que é coisa do demônio, essas coisas assim, né? E aí o Francisco Pizarro manda eles atacarem, e eles tipo, dizimam todo mundo, mas aí eles acabam capturando o Atahualpa, né, e usam o Atahualpa para conseguir negociar com o restante do povo inca que ficou lá naquela região. Então ele começa a explicar como que o Pizarro, com 160, 170 soldados, conseguiu dizimar uma população de índios que era bem desenvolvida, né? Mas tinha muitas diferenças tecnológicas. Os incas, por exemplo, não tinham a escrita desenvolvida. E o fato de não desenvolver a escrita faz com que eles não conseguissem registrar algumas coisas e ficar mais fácil de passar o desenvolvimento tecnológico e tudo mais. É bem curioso porque ele fala que, por exemplo, a criação da roda, né? A roda teve a criação na Eurásia, principalmente porque eles tinham animais de carga. Então eles desenvolveram a roda, juntaram o animal de carga, agora o animal ele carregava. Já aqui na América, principalmente na América do Sul, só tinha a lhama como um animal. Só que quem desenvolveu a roda, se eu não me engano, foram os maias ou os astecas que estavam mais em cima, e a lhama não estava lá em cima. Então eles desenvolveram a roda, era mais como um brinquedo, porque eles não tinham um animal de carga, então eles não tinham como juntar a roda com um animal para carregar contingente, né, tipo pessoas, alimentos, enfim, o que quer que fosse. Então eles nunca desenvolveram esse tipo de tecnologia, e isso deu acesso a muitas outras coisas. E daí na Eurásia, como já tinha lá os animais de carga e a roda, isso permitiu um avanço tecnológico muito mais acelerado do que aconteceu na América, e isso já dava alguma vantagem para eles. A parte 2, o surgimento e a expansão da produção de alimentos. São 7 capítulos. O poder dos fazendeiros, as raízes das armas, dos germes e do aço. Capítulo 5. A história dos que têm e dos que não têm. Diferenças geográficas no início da produção de alimentos. Capítulo 6. Ser ou não ser agricultor. Causas da expansão da produção de alimentos. Capítulo 7. Como produzir amêndoas. O desenvolvimento inconsciente de velhas culturas. Capítulo 8. Maçãs ou índios. Por que os povos de algumas regiões não conseguem cultivar plantas. Capítulo 9. Zebras, casamentos infelizes e o princípio Ana Karenina, porque a maioria dos grandes mamíferos nunca foi domesticada. Capítulo 10, vastos céus e eixos inclinados, porque a produção de alimentos se expandiu em velocidades diferentes nos diversos continentes. E aí aqui ele começa a falar já do período neolítico, quando vem a questão da agricultura, né? Porque nós domesticamos algumas plantas, podemos cultivar e essas plantas elas fornecem mais alimento. Só que aí ele começa a explorar os aspectos geográficos, de que em algumas regiões tinha um tipo de planta, mas não tinha outros. E determinadas plantas, por mais que elas pudessem ser levadas culturalmente para ser cultivadas em outros lugares, nem todo lugar era possível cultivar. E de repente alguma planta de uma região mais tropical ia para uma região mais fria, não tinha como ser cultivada ali. Então tinha essas diferenças geográficas, questão de altitude, umidade, isso também influenciava bastante. E aí ele volta muito sempre nessa questão do crescente fértil lá, essa região, porque essa é uma região que todos os períodos climáticos eles são bem definidos, né? Então era uma região que era muito propícia a tudo ser desenvolvido, porque a planta que precisava ficar lá, ela estava submetida às 4 estações de uma forma muito bem definida. Então a seleção para essas sementes dessas plantas e até mesmo os animais, ela era relativamente mais rigorosa, porque ele precisava sobreviver a essas alterações durante todos os anos. Porque quando verão estava bastante quente, quando era inverno estava bastante frio. A planta precisava sobreviver a essa variação com esse grau. E isso fez com que a seleção
selecionasse, né, as plantas que de fato eram as melhores, assim, que tinham muito mais condições de serem cultivadas. E isso dava uma vantagem, chamaria de desonesta, assim, em relação aos povos que não viviam perto do crescente fértil, porque eles não tinham as mesmas sementes, as mesmas plantas. E aí ele conta, a partir do momento que foi possível a agricultura, né, domesticar as plantas, era possível mais pessoas viverem juntas. Apesar de que ele questiona que existe essa indagação histórica, né, de se o fato de aumentar o aglomerado de pessoas forçou o desenvolvimento da agricultura ou o fato de que desenvolveu a agricultura permitiu as pessoas se aglomerarem mais. Os dois casos são possíveis, né, e eles se contribuem, mas qual que teria sido o pontapé inicial, né? É porque tinha muita gente, isso forçou o desenvolvimento da agricultura como uma forma de ter o alimento, ou eles foram produzindo o alimento e isso permitiu com que eles simplesmente passassem a ter mais gente. Ele até, se não me engano, é ele que comenta aqui que a média de filhos era pro ser humano era tipo um filho a cada 4 anos, um a cada 5 anos, alguma coisa. E a partir do momento que tem agricultura, eles podiam ter tipo um filho a cada 2 anos, porque afinal, agora a mulher não precisa ficar carregando essa criança, né? Porque quando a criança é pequena, a mãe lá tinha que carregar, ou as outras pessoas da tribo e tudo mais. Mas a partir do momento que eles são fixos, não tem mais que carregar, então eu posso ter mais filhos. Então isso aumentou em termos populacionais também. Só que aí ele começa a falar que quando tem mais pessoas aglomeradas, maior é a possibilidade dessas pessoas estarem trocando germes entre eles, né, micro-organismos e tal. E isso faz com que algumas doenças acabem se desenvolvendo e ao mesmo tempo o sistema imunológico deles. Só que daí ele começa a comparar. Em algumas regiões, tinham populações ali que se aglomeraram tipo, muito antes na história do que outras. Então, as que se aglomeraram antes, elas desenvolveram imunidade antes dessas outras. Então, quando esse povo entrava em contato com esse, eles passavam os germes, os micro-organismos, para o outro povo que, de repente, não tinha imunidade. E só o fato deles passarem esses outros germes, às vezes, já dizimava uma boa parte dessa outra população. E ele fala muito disso em termos de colonização. Mesmo quando os espanhóis chegaram na América, para a região dos Incas ali, até mesmo os astecas, muito da população indígena, né, os índios que já viviam aqui na América, foram dizimados principalmente por conta de doenças trazidas pelos europeus, né, então, tipo varíola, sarampo, ele menciona diversas doenças aqui. A população que vivia aqui na América não tinha imunidade para isso, né, então eles acabaram sendo dizimados. Tem até uma outra parte no livro aqui que é interessante, ele fala que quando ele era pequeno e estava na escola, ensinavam que, tipo, tinha não sei quantos mil ameríndios, né, nos Estados Unidos, quando os europeus acabaram chegando lá na região. Só que quando eles vão ver, tipo, vestígios históricos, na verdade tinha muito mais. Tipo, é como se eles dissessem que só tinha equivalente a 5% da população que realmente existiu lá. Porque quando os europeus chegaram, boa parte desses ameríndios já tinham sido dizimados por doenças que os espanhóis, quando eles chegavam na costa, eles acabavam passando para as índias, né, para as ameríndias lá, e essas ameríndias depois acabavam tendo contato com a aldeia de novo e transmitiam esses germes, micro-organismos e doenças para eles. E aí quando eles foram colonizar os Estados Unidos, a população já tinha sido dizimada por conta dos micro-organismos das doenças. E aí é muito interessante ele mostrar isso, que as populações que desenvolveram a agricultura antes, elas tiveram um desenvolvimento mais rápido destes germes e também o desenvolvimento da imunidade em relação a eles. Ele fala aqui depois também, eu acho que na outra parte, sobre a domesticação dos outros animais, porque a partir do momento que o homem começa a conviver com esses animais também transmitem germes para o homem, e são germes que nos animais ali já não está causando nada, o animal já é imune, mas o ser humano ainda não é. Então, quem começou a domesticar os animais primeiro desenvolveu uma imunidade antes, de forma que quando teve contato com outras tribos, outras civilizações, eles não tinham. Então foi mais fácil disseminar essa doença entre eles e acabar dizimando essas populações. E aí isso favorecia, né, algumas colonizações. Parte 3. Do alimento às armas, aos germes e ao aço. São 4 capítulos. Capítulo 11. O presente letal dos animais domésticos, a evolução dos germes. Capítulo 12, esquemas detalhados e letras emprestadas, a evolução da escrita. Capítulo 13, a mãe da necessidade, a evolução da tecnologia. E capítulo 14, do igualitarismo à cleptocracia, a evolução do governo e da religião.
E aí aqui no primeiro capítulo ele fala aquilo que eu acabei de comentar aí sobre os animais, né? Então a hora que começou a domesticar os animais, eles passavam os germes, e esses germes, depois que eles tinham contato com outra civilização, isso acabava desenvolvendo doenças que eles não tinham desenvolvido imunidade, e o povo que acabou domesticando tinha. Ali no capítulo 12, esquemas detalhados e letras emprestadas da evolução da escrita, ele começa a falar do desenvolvimento da escrita, em quais lugares foi desenvolvido, né? E aí ele mostra que no início a escrita ela foi desenvolvida mais como uma questão mercadológica, né? Porque fulano tinha dívida com não sei quem, então eles precisavam anotar, assim, tipo, ter uma noção de quem está devendo quanto para quem. Então era uma coisa primitiva e ela era feita principalmente para as elites ali, né? Que tinham mais recurso para poder vender, digamos assim. E aí eles acabaram desenvolvendo algum sistema. Ele mostra que, se eu não me engano, em 4 lugares do mundo desenvolveram a escrita de forma independente. E outros lugares, basicamente, foram pegando esses alfabetos, né, a escrita desses outros lugares e desenvolvendo uma cópia em relação a elas. Essa parte da escrita aqui eu achei bastante complicada, ela é bem pesada, eu não tenho letramento em linguística, né, para entender muita coisa, mas é bastante interessante ver, assim, cara, eles desenvolveram um alfabeto do nada, e aí no início ele tinha que ser uma coisa fonética, só que daí, pô, tem muitos caracteres lá e eles precisavam reduzir cada vez mais e tal. Tem até uma outra parte aqui, acho que é outro capítulo já, que ele conta como é que os índios dos Estados Unidos, eu esqueci qual que é a tribo lá, que um outro índio em 1920, 1800 e pouco, ele tentou desenvolver um alfabeto para eles, e aí ele pegou o próprio alfabeto americano, né, e foi desenvolvendo as partes fonéticas. Aí no início ele tinha tipo 200 e cacetada caracteres, depois reduziu para 80, depois conseguiu reduzir um pouco mais, para conseguir permitir com que eles tivessem registro de mais coisa, porque afinal o povo que desenvolveu a escrita, o que tinha a escrita, ele tinha uma vantagem tecnológica muito grande, porque ele podia registrar muita coisa. Como que se faz tal coisa? Eu podia ter registrado ali a etapa, eu não precisava de uma pessoa estar sempre ensinando. Então tinha lá um documento onde qualquer pessoa que soubesse ler podia ir lá, pegar aquilo e sair reproduzindo, né? Ele até fala, eu não sei se é nesse capítulo, de um grego, acho que era um grego, que ele desenvolveu um equivalente do carimbo, né, para um negócio de escrita. Então ele pegou lá os caracteres que tinha, ele faz um artefato que é um círculo assim, e ele escreve de uma forma espiral, e aí dá para ver que ele fez aquilo como se fosse com um carimbo, né, de alto relevo e baixo relevo, assim. E só que daí é até engraçado quando ele explica a questão da tecnologia, que quando esse grego desenvolveu esse carimbo, naquela época pouca gente sabia ler, então não tinha necessidade de ter um equipamento que permitisse a reprodução rápida, né, a replicação rápida desses textos. Então, tipo, o cara desenvolveu um negócio que seria extremamente importante, mas numa época que quase ninguém tinha como usufruir daquilo. Então foi uma tecnologia que tipo, só foi ser importante, sei lá quantos anos depois. É bem interessante quando ele mostra isso. Quando ele fala a evolução da tecnologia aqui no capítulo A Mãe da Necessidade, é engraçado porque nós temos essa ideia, né, de que a necessidade é o que impulsiona o desenvolvimento da tecnologia. Mas na maior parte das vezes não é verdade. A maior parte das vezes é uma pessoa que está estudando um determinado fenômeno, a pessoa constrói alguma coisa lá, e depois as pessoas começam a encontrar o uso para aquilo. Ele até conta, eu acho que é o Thomas Edison aqui, quando ele acaba construindo, eu não sei se é a vitrola, o que é, mas é um dispositivo que dá para usar para tocar música, né? E música não era a intenção do Thomas Edison com o equipamento, né? Ele começa a mostrar a questão de registrar coisas importantes, mensagens e serem transmitidas e tal. Só que as pessoas começaram a usar para música e ele achava assim, não, que isso é um uso muito rebaixado da tecnologia e tal. Só que depois de um tempo o negócio se popularizou com música e ele acabou aceitando que tipo, não, beleza, isso funciona para música, né? Tem outros livros que eu já li que eles mostram, se não me engano o próprio Thomas Edison, que ele tinha tipo quase 10 mil patentes registradas e tal. O cara simplesmente era curioso, ele tinha grana, e aí ele foi construindo as coisas para estudar os fenômenos, né? Então, pô, foi estudar eletricidade, não sei o quê. E aí, depois do que ele descobria, ou ele ou outra pessoa percebia assim, isso aqui dá para eu juntar com tal coisa e eu resolvo um problema que eu tenho aqui. Só que a tecnologia em si, não necessariamente ela surge em função da necessidade. E esse é um ponto bastante interessante. Eu acho que é bem nesse capítulo aqui que ele fala do teclado QWERTY, né, que é o teclado que nós temos atualmente aí no teclado de computador, máquina de escrever e tal.
E o teclado QWERTY, ele não é o teclado mais eficiente em termos de escrita. Tem outros formatos de teclado que permitem as pessoas escreverem mais rápido. Mas o que aconteceu? Quando desenvolveram a máquina de escrever, se digitasse rápido demais, ela travava. Então eles desenvolveram o teclado QWERTY para reduzir a velocidade de digitação das pessoas para a máquina não travar. E aí, quando resolveram esse problema das máquinas e a máquina não travava mais, as pessoas já estavam tão acostumadas com o teclado QWERTY que ninguém quis mudar. E aí mantiveram essa tecnologia porque, assim, cara, todo mundo já está acostumado, mas ela não é a mais eficiente. É bem curioso essa parte dele. E o capítulo 14 aqui do igualitarismo, a cleptocracia, a evolução do governo e da religião. E aí ele começa a mostrar como o aglomerado de pessoas mudava a estrutura, né? Então no início eram só bandos, caçadores-coletores, depois viraram agricultores, daí virava tribo, porque daí aumentava um pouco o contingente de pessoas. Aí ele dá um nome que é tribo alguma coisa, que é a tribo que ainda não desenvolveu os aspectos políticos, né? E aí depois ele coloca outras características lá, estado, reino, alguma coisa assim, né? Ele tem lá uma escala, tem até um organograma aqui no meio do livro que ele explica isso. Porque daí ele começa a explicar que quando eles são caçadores-coletores, eles precisam colaborar mais, o grupo é menor, né, eles têm que caçar e tal, mas a partir do momento que eles podem cultivar plantas, às vezes eu produzo um excedente. Só que ao mesmo tempo, produzindo as plantas, eu permito que as pessoas tenham mais tempo livre e elas possam se especializar em outras coisas. Então isso começa a causar essa distinção em termos de função que cada um tinha. Então um lá podia desenvolver arma, o outro podia desenvolver outras tecnologias, etc. E aí quanto mais eu ia produzindo, mais excedente eu tinha e eu podia começar a fazer trocas daquilo. E aí mais trocas fazia com que talvez quem tinha mais poder de troca, no caso, se desenvolvia mais dentro daquele grupo. E aí começou a, tipo assim, não, agora eu preciso ter uma pessoa para poder resolver os conflitos, porque agora a população é grande demais, né? Então os caçadores-coletores eram tipo familiares e pessoas próximas. Então, sei lá, primo de segundo e terceiro grau que tinha, né? Então, como todo mundo é aparentado, na hora de resolver os conflitos, todo mundo resolve porque faz parte tem o mesmo sangue, né? Agora, quando nós somos agricultores e começa a ter pessoas já mais distantes, precisa ter alguém para ajudar a resolver esses problemas, né? Ter algum conflito, porque senão todo mundo acaba se matando ali no meio também. E aí ele fala até que tinha uma denominação do chamado homem grande, que era meio que uma pessoa que ia ali para poder ver os dois lados e bater o martelo de como é que seria a resolução desse problema. Só que quanto maior vai ficando essa civilização, mais complicado fica isso. Então precisa de uma estrutura cada vez mais complexa em termos de burocracia estatal, digamos assim, né? Então precisa começar a ter leis, regras e tal. Só que quando começa a fazer isso, começa a desenvolver a cleptocracia, que daí é quando poucas pessoas começam a tirar dos outros, né, para ter um fluxo dos recursos para uma parcela menor. Porque daí, pô, é eu que é o imperador, é o rei, é o prefeito, qualquer denominação que dê, né, os recursos acabam indo mais em direção a ele. E aí é legal, ele tem até um organograma aqui no final mostrando isso, assim, cara, quais eram as diferenças que causavam em termos de agricultura, domesticação, conforme ia aumentando o grau de complexidade da estrutura social, né, a estrutura política do grupo. E aí ele vai falando também a questão das armas aqui, né, eu acabei não comentando antes, mas que daí os que tinham acesso a determinados metais, eles produziam armas melhores, né, quando os espanhóis chegaram na América, os incas tinham o que? Era machado feito com pau e pedra, era armadura feita com um acolchoamento ali de, sei lá, algodão, qualquer coisa assim, e os espanhóis chegaram aqui com espada de aço. Pô, não tinha como competir o tacape com pedra e pau e o cara com uma espada de aço cortante, né? Não tinha como competir. Então ele mostra essa relação, como o desenvolvimento das armas também dava muita vantagem, né? Tem um outro capítulo aqui depois que ele fala lá nas Ilhas Polinésias, que alguns deles mantiveram o arco-flecha, outros abriram mão do arco-flecha. É legal que ele fala bastante também da Austrália aqui, né, porque daí foi uma região que acabou ficando muito isolada e o desenvolvimento foi muito diferente para lá, até porque era uma região que não era propícia a muita coisa, né, era questões às vezes climáticas mais extremas e pouca coisa sobreviveu lá, né, e tanto de diversidade, até de animais ele fala, não tinha nenhum animal domesticado lá, o único animal domesticado
foram os cães, né, que na verdade foram levados para lá, que daí virou o dingo, né, o cão selvagem da região. Eu acho que ele até fala de alguma outra ilha ali que tinha domesticado os cangurus, né, não necessariamente domesticado. Ele usa aqui também o termo amansado, né, então, por exemplo, o Aníbal, que batalhou com os romanos, eles tinham elefantes, mas o elefante não era domesticado, ele era amansado, era um elefante que eles conseguiam usar para cooperar com eles ali na guerra, mas não era domesticado no sentido que eles conseguiam reproduzir em cativeiro e manter aqueles animais ao favor deles, né? Era só alguns animais que eles conseguiam meio que amansar e usar ao favor deles. E aí, até essa parte dos animais lá, que ele fala aqui no início, no capítulo 11, ele mostra só 14 dos grandes mamíferos herbívoros que foram domesticados, e 9 existiam na Eurásia. Os outros 5 que ele coloca, acho que eram 3 ou 4 na América e um outro lá para a região da Austronésia, né? E aí é engraçado ele mostrar isso assim, cara, tinha algumas regiões que tinham muito mais animais para serem domesticados, porque uma questão da domesticação esse animal precisa ser herbívoro, porque se ele for carnívoro, eu preciso criar um outro animal para esse animal comer, para daí eu abater esse animal. Não faz muito sentido, se o objetivo é eu consumir carne, eu pego a outra carne, né? Só que como os nossos antepassados estavam plantando, tinham agricultura, então eu podia ter um animal herbívoro que consumia parte da plantação, e quando esse animal crescesse eu podia consumir a carne dele, leite e etc, né? E meio que testaram, tipo, domesticar praticamente todos os animais, mas poucos animais tinham o grau de eficiência em termos de produção, do tipo, eu preciso reproduzir esse animal, qual é o tempo para parir o animal, né, da gravidez desse animal? Esse animal, ele dá a luz rápido ou demora? Porque, sei lá, tipo, o elefante acho que demora não sei quantos anos para parir, né? Então, assim, não é viável alguns animais. Tipo, tentaram domesticar a gorila, mas qual era a probabilidade de eu conseguir criar o gorila fora de uma gaiola, coisa desse gênero, né? Então, para o animal ser domesticado, ele tinha ali que ser minimamente manso com os seres humanos, né? Tinha que conseguir ter algum convívio, tinha que ser herbívoro, tinha que fornecer carne o suficiente, e a reprodução dele tinha que ser uma coisa simples. Porque tem vários animais que em cativeiro eles têm dificuldade de se reproduzir, né? Eles se reproduzem melhor, tipo, isolado na natureza, coisas assim. Então tem uma série de critérios que precisam ser preenchidos para esses animais serem domesticados. E a maior parte dos animais na Terra não tem capacidade de ser domesticados. Só que, curiosamente, 9 dos 14 que foram domesticados, eles existiam ali naquela região do crescente fértil. E aí permitiu que eles domesticassem mais animais, né? Inclusive o cavalo. Outra coisa que ele fala, até em relação aos germes aqui, né, é que a região do crescente fértil, ali na região da Suméria, tinha rota de comércio com as Índias. Então, como eles tinham duas populações sempre em constante troca, né, de comércio, eles trocavam mais germes também. Então, eles desenvolveram imunidade mais rápido. Quando chegava aqui nas Américas, por exemplo, os maias, os incas e os astecas, eles não tinham comunicação entre eles. A rota de comércio ali era muito fraca. Então eles também não trocavam muitos germes a ponto deles poderem desenvolver imunidade contra um povo que estava um pouquinho mais abaixo no sul ou um pouco mais ao norte. Então tudo isso contribuía para que alguns povos eles se desenvolvessem mais em algum sentido, fosse imunologicamente, tecnologicamente, né? Até porque se eu tenho uma rota de comércio, todas as tecnologias que foram desenvolvidas na Índia, ele até fala de várias aqui, tipo bússola, a pólvora, várias tecnologias aqui foram trazidas das Índias, né? Se eles tinham uma rota de comércio, então eles adotavam aquela tecnologia com muito mais facilidade do que um povo que não tinha uma rota de comércio, não tinha contato com o mundo exterior, então demorava mais para progredir nesse sentido. E a parte 4, a volta ao mundo em 5 capítulos. E aí são 5 capítulos. Capítulo 15, o povo de Yali, as histórias da Austrália e da Nova Guiné. Capítulo 16, como a China tornou-se chinesa, a história do leste da Ásia. Uma lancha para a Polinésia, a história da expansão da Austronésia. Capítulo 18, a colisão dos hemisférios, as histórias comparadas da Eurásia e das Américas. E capítulo 19, como a África tornou-se negra, a história da África. E aí aqui ele começa a pegar os continentes e explicando de uma forma meio que juntando todos
as variáveis que ele analisou de forma separada, né? Então o povo de Yali, ele começa a falar ali da Nova Guiné, Yali era o colega dele que fez a pergunta, né? E aí ele começa assim, para responder a história, a pergunta do amigo dele, né? Como que a Nova Guiné foi colonizada e não o inverso e tal. E aí ele começa explicando que é um assunto muito complexo, porque tipo, é muita coisa. E ele mesmo diz aqui no livro, talvez para uma pessoa leiga essa resposta seja longa demais, mas para uma pessoa que é historiadora do assunto, isso aqui está extremamente resumido. Ele até faz um cálculo aqui com o número de páginas do livro, quantos anos de história ele aborda, e aí quantos anos cada página contém, mais ou menos. Então, cada página contém, tipo, 150 anos, alguma coisa assim. Ele faz essa brincadeira aqui. Depois ele fala aqui como a China tornou-se chinesa. E aí é legal porque ele fala que a colonização da China tinha algumas diferenças, né? Então tinha o povo do norte da China e o povo do sul da China, alguma coisa assim. E aquilo causava diferença entre eles mesmo, né? Então a própria dinâmica dentro da região da China já era diferente dos outros lugares. A China meio que relegou uma série de tecnologias, né? E isso causou alguns atrasos. Então ele mostrava que, cara, a China durante muito tempo ela era uma potência, e aí quando eles abriram mão dessas tecnologias, despencaram, né? E aí agora recentemente estão voltando a ser potência também, coisa desse gênero. Quando ele fala Uma Lancha para a Polinésia, a história da expansão da Austronésia, aí esse capítulo aqui é bem complicado, porque são muitas ilhas lá naquela região, e aí ele vai explicando cada ilha, a diferença de cada ilha, do povo de cada ilha, os preconceitos entre os próprios povos de lá, né, porque aí um povo se acha melhor, na China ele fala a mesma coisa lá, né, e aí ele vai explicando essas diferenças, porque algumas ali tinham metais, outras não tinham, uma tinha região com vulcão, e aí o solo com rochas vulcânicas ele é mais propício para plantação, os que não tinham era mais difícil de plantar. Ele vai falando de todas essas diferenças. Quando ele fala a colisão dos hemisférios aqui, a história comparada da Eurásia e das Américas, daí ele começa a comparar, assim, cara, o que tinha na América e o que tinha na Eurásia, para explicar o progresso, né, a evolução da Eurásia ser muito mais rápida que das Américas, que é muito do que eu já comentei aí, né? Tipo, rotas de comércio, os animais para serem domesticados, as próprias plantas para serem domesticadas lá eram muito mais propícias à domesticação do que as plantas daqui. Então, assim, tinha uma série de dificuldades, né? Ele até mostra uma hora aqui algumas plantas em relação ao tamanho da semente, né? Então, tipo, tinha uma região, eu não sei se era nas Américas ou daí já lá para a região da Austrália, Austronésia, enfim, que a semente ela tinha tipo 0,13 gramas, é uma semente ridiculamente pequena, então é muito fácil de perder essa planta, de não sobreviver e tudo mais. E aí tinha outras no crescente fértil que a semente era um caralhaço desse tamanho, assim, então era mais fácil para ser cultivado, esse tipo de coisa. E o último capítulo aqui, como a África tornou-se negra, a história da África, é engraçado porque ele fala, nós temos essa impressão de que a África é um continente negro e tal, e ele explica que não era, né? Ele era dividido numa região norte da África ali, que pegava muito do Império Romano depois, né? Que era uma região de pessoas mais brancas, né? Tinha aí uma região com os pigmeus, a região dos negros, e tinha uma outra tribo embaixo. E aí ele fala, por exemplo, da ilha de Madagascar, que é meio que uma incógnita em termos de colonização, porque em Madagascar é uma mistura dos povos austronésios com esse povo do sul da África. E eles não sabem quem que acabou chegando lá primeiro, que acabou colonizando, para ter essa mistura, né, que foi antes tipo, dos europeus terem tido contato com as Índias e tudo mais. Só que daí ele começa a mostrar, por exemplo, os negros, o povo negro da África, eles guerrilhavam muito com os pigmeus, então eles dizimaram a maior parte dos pigmeus lá, e aí os negros foram crescendo, né, em termos de território na própria África, e aí ele vai discorrendo em relação a essa divisão que existia no continente e como que as coisas foram se tornando o que são hoje. Aí aqui no final tem o epílogo, né, o futuro da história humana como uma ciência. E aí ele começa a falar um pouco sobre essa área da história, porque as ciências humanas elas não são muito vistas como ciências de verdade, né, porque os métodos são completamente diferentes das ciências naturais. Quando nós falamos de física, eu consigo fazer o experimento controlado e tal. Só que daí ele fala que essas metodologias elas também são importantes nas áreas humanas. É claro que elas têm restrições, mas chegou um momento do desenvolvimento dessas disciplinas que eles começaram meio que a relegar a ciência, e a ciência não faz parte disso e tal. A própria antropologia nos Estados Unidos, na década de 70, teve um pouco disso também, né? E ele fala como isso era prejudicial, porque daí não permitia que eles entendessem a história do mundo. Eles até podem não ter condição de fazer um experimento,
né? Mas eles conseguem juntando várias peças. Ele fala muito aqui na questão da linguagem, né? Quando ele está estudando as línguas, ele entende assim, cara, essa palavra, ela deriva de uma outra língua, tá aqui, ela é muito parecida e tal, e aí mostra que essas duas regiões tinham contato, uma rota de comércio, alguma coisa assim, que conseguia ajudar eles a entenderem como que aquela língua chegou no outro lugar, esse tipo de coisa. Então eles vão juntando várias peças para elaborar a hipótese. Eles não têm como testar, mas muitas coisas ali, cara, tem um grau de confiabilidade muito elevado. E aí ele fala justamente disso, de desenvolver a história como uma ciência, né, dessa disciplina da área de humanas se tornar uma ciência, de ter um método avaliativo e mais rigoroso. É legal porque ele faz até um paralelo aqui com, por exemplo, a astronomia. A astronomia está estudando o astro lá não sei quantos milhões de anos-luz. Eles não têm como fazer um experimento, mas eles conseguem coletar alguns dados e fazer cálculos para poder prever alguma coisa, predizer algo, né? Então, a astronomia também não trabalha ali com experimentos controlados, mas ainda assim é uma ciência, né? Eles têm métodos, e ele fala muito da história nesse sentido, a disciplina da história, né? E aí o pós-fácil aqui, o pós-fácil de 2017, países pobres e ricos à luz de armas, germes e aço. E aí, aqui ele fala um pouco sobre, a princípio, algumas críticas que fizeram em relação ao trabalho dele, ou algumas outras hipóteses que foram levantadas e meio que ignoraram muita coisa que ele traz aqui no livro. Porque o livro é de 97, né? De lá para cá muita coisa se descobriu. E um dos livros que eu li, que contribuiu muito com isso, é o Porquê as Nações Fracassam, do Daron Acemoglu e James Robinson, né? Tem review aí no canal desse livro. Porque aqui eles começam a falar das estruturas políticas e como as estruturas políticas dessas sociedades contribuíam para elas se tornarem mais prósperas ou menos prósperas, né? Então eles falam aqui muito de políticas extrativistas e inclusivas. E aí tinha região lá que o cara era tipo um tirano e ele não queria que desenvolvessem tecnologia. Ou ele cobrava tanto imposto na terra, né, da agricultura, que não fazia sentido para o fazendeiro lá, o agricultor, desenvolver tecnologia. Ele teria um custo tão elevado e o retorno seria baixo. Então essa política impediu o desenvolvimento tecnológico dessa região. E isso foram coisas que foram sendo descobertas aí ao longo dos últimos anos, contribuindo para a compreensão da história de por que alguns países se desenvolveram mais do que outros. Só que daí, a princípio, pelo que o Diamond fala aqui, algumas pessoas meio que reduziram esse espectro de colonização a essa parte política. Ele não cita nomes de ninguém aqui, né? Mas do jeito que ele fala, é isso que dá a entender. E aí ele começa a explicar, mas mesmo que a política instalada na região, ela me permita entender por que algumas desenvolveram mais do que outras, isso ainda precisa ser explicado por que essa política se desenvolveu naquele lugar. E aí volta para todas as questões que ele fala aqui no livro, as questões geográficas, climáticas, o que tinha de disponibilidade naquela região, para entender como que esse povo chegou tecnologicamente até esse ponto para que as políticas dele se tornassem extrativistas ou mais inclusivas. O próprio Daron Acemoglu, no Por que as Nações Fracassam, e o Robinson, eles falam um pouco sobre pontos críticos na história, né? Então pontos de inflexão, que é tipo, sei lá, Revolução Gloriosa, Revolução Industrial, umas coisas desse gênero que assim, foi um ponto de cisão na história, né? E é difícil entender assim como que chegou a um ponto de cisão. Pode ser, uma série, literalmente sorte, né? É uma série de contingências que estava ali tudo no mesmo pacote e acabou funcionando daquele jeito. Mas tem coisas na história que não foi assim. Alguns lugares foram propícios para aquilo naquele momento, outros não. Então, são acasos da história que não tem exatamente uma explicação, entende? Nós conseguimos até entender no sentido assim, esses eventos levaram a isso. Mas, cara, ao mesmo tempo eu precisava de todos esses eventos juntos nesse período para desencadear isso. Então, assim, é um ponto de baixa probabilidade na história, mas que tem um impacto muito significativo futuro. E aí o Diamond aqui ele fala um pouquinho disso, né? De que não dá para reduzir as questões políticas. Ainda que a política ele seja importante, eu precisaria entender por que aquele povo desenvolveu aquela política e não outra, né? Bom, o review já deve ter ficado um pouco longo, mas como vocês podem ver, o livro aqui ele é grande, tem quase 500 páginas aqui, né? 450 páginas mais ou menos. A letra, como vocês podem ver, ela é um pouquinho pequena, né? A margem não é muito grande, tem algumas figuras, tem páginas com figuras, fluxogramas, organogramas e tal.
Só que assim, ele é um livro muito denso em termos de conteúdo, então é aquele livro que, cara, vai lendo, cada página é um aglomerado de conteúdo que vai sendo jogado, cada capítulo é um tema diferente, que se conectam de alguma forma, né? Então é um livro que uma hora vai ficando cansativo, porque, cara, o livro é grande, ele está tratando do mesmo assunto. A parte que ele fala da escrita foi uma coisa que para mim assim foi muito maçante, né? É muita informação, e ainda mais que é uma área que eu não tenho muito conhecimento. Por sinal, eu acabei abrindo aqui uma página, ele vai mostrando e tal. Tem algumas fotos aqui no meio do livro também. Mas, de forma geral, é um livro muito bacana, porque assim, é um livro que foi prêmio Pulitzer também, né? E é um livro que ajudou as pessoas a entenderem um pouco melhor, cara, como é que o mundo ele é tão diferente do jeito que é, o que, que aconteceu para o ser humaninho lá, os nossos antepassados saírem da África, se dispersarem e formarem sociedades completamente diferentes, culturas diferentes, tecnologias diferentes, tudo mais. Então é um livro muito bacana. A princípio tem algumas coisas do livro aqui que já são um pouco datadas, né? Talvez algumas questões geográficas, datas, até que em datas ele fala um pouco sobre a datação pelo carbono 14 e o carbono radioativo e tal. Ele explica alguns métodos que usaram, e aí ele explica que tinha um que não era tão confiável, e daí tem um que é um pouco mais preciso e tal. Não é uma área que eu entendo, né? Mas a princípio deu a entender que essa questão das datas também não é tão precisa, então pode ter alguma variação ali, mas ele deixa isso salientado toda vez que ele fala as datas, né? Isso é bacana. Então, assim, é um livro muito bacana para quem quer entender por que o mundo se tornou tão diferente, né? Por que de fato foram os espanhóis que colonizaram aqui na América e não, sei lá, os índios ali com o tacape de madeira e pedra foram lá nos espanhóis e tal. Só que, como eu falei em relação ao pós-fácil, parece que fica faltando uma parte do livro, e o que eu mencionei aí, o Porquê as Nações Fracassam, né, do Daron Acemoglu, do James Robinson. Esse livro aqui eu gostei bastante, tem review aí no canal. Eu acho que os dois livros eles se complementam muito bem, tá? Esse aqui porque ele aborda muitas questões geográficas, né, climáticas, de evolução e tal, e esse aqui porque ele vai explorar a parte política, né, das relações. Depois que os seres humanos já estão instalados lá por uma questão geográfica, de domesticação de animais e plantas, por que ainda assim, alguns mesmo em regiões geográficas que são semelhantes, climas semelhantes, eles ainda assim se desenvolveram de forma diferente? E aí o Acemoglu aqui ele volta na questão política para explicar, cara, eles instalaram políticas muito diferentes, e isso levou a um progresso completamente diferente das duas nações, mesmo elas estando em posições geográficas parecidas, tendo clima parecido, tendo as disponibilidades de alimento e animais iguais, ainda assim se desenvolveram diferente por conta da política. Então acho que são dois livros que se complementam bastante. Mas para quem se interessa pelo assunto, porque afinal o livro aqui, como eu falei, ele é maçante, é pesado. Pelo review vocês viram, eu falei um monte de coisa e muita coisa ficou de fora ainda. Mas fica aí, para quem gosta desse assunto, é um baita de um livrão.